Bom, chegou na prova, olhou essa questão, esse gráfico. Ai, meu Deus, função trigonométrica. Ferrou, não sei resolver. Calma, jovem. Titi está aqui para te ajudar. Vamos ler essa questão que você vai perceber que é bem mais simples do que parece. Beleza? Me acompanha aí. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 seno x, com x pertencente aos reais, no intervalo π sobre 2 e 5π sobre 2. A e B são pontos do gráfico, nos quais f de π sobre 2 e f de 5π sobre 2 são iguais. São valores máximos dessa função. Beleza? Só para a gente traduzir um pouquinho aí para o nosso português. Olha aí, ele está dizendo que esse ponto A e o ponto B são os valores máximos da função. E esse valor de máximo é exatamente representado pela f de π sobre 2, que é exatamente igual a f de 5π sobre 2. A f de um número é a imagem dele. É só eu pegar esse número, no caso π sobre 2, aplicar na função, que eu vou descobrir quem é a imagem dele, quem é a f de π sobre 2. Beleza? E a pergunta do cara foi: a área do retângulo ABCD é... Então vamos lá, galera. Essa questão é bem mais simples do que parece. Ele quer que você calcule a área do retângulo, então você precisa saber o tamanho da base e multiplicar pela altura, porque a área do retângulo é isso, não é? Não lembra, não? Então vamos relembrar alguns conceitos antes da gente começar a resolver essa questão. Vamos lá. Primeiro conceito que a gente precisa para resolver essa questão é como eu determino a imagem de uma função. Como eu faço a f de um valor? Por exemplo, determine a imagem do número 2 na função f. Você vai fazer a f de 2. Onde tem x, você bota o 2. Lembra disso? Você precisa fazer isso para conseguir resolver essa questão. A segunda coisa que você tem que saber para resolver essa questão é o seno de alguns ângulos importantes. No nosso caso aqui, você não precisa de todos os ângulos. Você precisa saber o valor do seno de π sobre 2 e do seno de 5π sobre 2. Só isso. O próximo tópico que você precisa saber, a gente já estava falando ainda agora, que é como calcular a área de um retângulo, que é base vezes altura. Então, dito isso, a gente vai partir para o nosso primeiro ponto. Vamos lá. Primeiro, a gente vai determinar a imagem de π sobre 2, ou seja, a f de π sobre 2. Observa aqui que eu escrevi para você. Por que eu preciso fazer isso? Porque o valor da f de π sobre 2 é exatamente a altura do meu retângulo. Observa aí no gráfico. Olha aqui, a f de π sobre 2 é a altura do retângulo, que vai estar projetada no meu eixo y. Beleza? Então vamos determinar a f de π sobre 2. Olha lá, é só aplicar o π sobre 2 no lugar do x na minha função. Vai ficar, f de π sobre 2 igual a 2 seno de π sobre 2. Está escrito aqui embaixo. E aí, eu faço a conta. Mas primeiro, quanto que é o seno de π sobre 2? Ou melhor, quanto que é π sobre 2? Bom, você deve lembrar que π vale 180 graus. Então, 180 dividido por 2, 90. Você precisa determinar o seno de 90. E aí você precisava saber que o seno de 90 vale 1. E faça essa substituição, olha aí. Substituindo o seno de 90 por 1, eu tenho 2 vezes 1, 2. Então, já determinei a altura do retângulo, que é 2. Beleza? Lembra que a f de π sobre 2, olha aí, é igual a f de 5π sobre 2. Então, a altura do meu retângulo é 2. O próximo passo agora é calcular a área desse retângulo e acabou. Bom, mas como é que eu vou determinar a medida da base, se era a base vezes a altura? Olha para a base, olha aqui. Não tenho 5π sobre 2 aqui e π sobre 2 aqui? Se eu fizer a diferença, ou melhor, subtrair, o 5π sobre 2 de π sobre 2, eu descubro o tamanho da base. Simples. Olha aí, já vou representar o cálculo da minha área, que é a altura, 2, vezes 5π sobre 2 menos π sobre 2. Beleza? E agora, primeiro, eu resolvo dentro do parênteses, como tem o mesmo denominador, basta subtrair no numerador. 5π menos π, 4π. Olha aí, 2 vezes 4π sobre 2. Dividindo 4π por 2, eu tenho 2π. 2π vezes 2, 4π. Acabou. Resposta letra C. Percebeu que muitas vezes a gente se depara com uma questão que aparentemente é difícil, mas na hora de resolver ela é mais simples do que parece? Você precisa enfrentar, precisa ter mais confiança. Teu estado de ânimo na hora de resolver as questões importa muito, porque se você está bem preparado, você não se abala com uma questão aparentemente difícil como essa. Beleza? Fica essa dica aí para você. Beleza? Um grande abraço. Fica com Deus.